Se você sente que precisa de uma resposta urgente de Deus, ore com a aurora da prosperidade todos os dias. Curta, se inscreva e compartilhe com alguém que também precisa de um milagre e ore comigo agora. Senhor Todo-Poderoso, nesta noite eu me coloco diante de Ti com toda a sinceridade do meu coração. Não venho apenas com palavras, mas com a alma aberta, com o peso das preocupações financeiras que têm me cercado, com as dívidas que tentam sufocar a minha paz e com as limitações que têm tentado roubar a esperança da minha família. Eu reconheço que sozinho não posso vencer essa batalha, mas também reconheço que nada é impossível para o Senhor. Hoje, eu levanto minha voz para declarar que este não será o fim da minha história. As dívidas que me cercam não serão o meu destino, mas apenas o cenário onde o Senhor manifestará o teu milagre. Assim como o teu povo clamou no deserto e viu água brotar da rocha, eu também clamo agora por um milagre financeiro sobrenatural. Eu creio que do nada o Senhor pode criar saída, que do improvável pode vir resposta e que aquilo que parecia fechado pode se abrir de forma surpreendente. Senhor, eu coloco diante do teu altar cada dívida, cada boleto, cada cobrança, cada conta que está pesando sobre os meus ombros. Eu não escondo a minha fragilidade, mas entrego a ti, porque sei que és o Deus que apaga o impossível e escreve uma nova história. Eu te apresento as preocupações que tiraram o meu sono, os medos que tentaram me paralisar e a vergonha que tentou me silenciar. Mas eu também declaro, em nome de Jesus, que este ciclo de escassez e aperto financeiro começa a ser quebrado agora. As dívidas não terão mais autoridade sobre mim. A humilhação não terá mais poder sobre a minha casa. A falta não governará mais os meus dias. Hoje eu me agarro à promessa de Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Eu creio, Senhor, que a partir deste momento, um movimento do céu começa em meu favor. Eu creio que portas inesperadas vão se abrir, que pessoas certas vão se levantar, que oportunidades financeiras vão surgir e que recursos ocultos serão revelados. Eu declaro que não vou viver escravo das dívidas, mas liberto pela tua mão poderosa. E que esta oração não seja apenas palavras ditas, mas um decreto registrado no céu. O peso das dívidas está sendo removido e o milagre financeiro começa a se manifestar hoje. Em nome de Jesus, eu me levanto agora em autoridade espiritual contra todo o peso de dívida que tem tentado aprisionar a minha vida e a minha família. Eu declaro que nenhuma dívida terá poder de roubar a minha paz, de esmagar os meus sonhos ou de apagar o propósito que Deus já estabeleceu para mim. Hoje, nesta oração, eu corto toda a corrente que me ligava à estagnação, à falta e à humilhação. Eu profetizo que cada dívida que parecia impossível de ser paga começará a se dissolver diante dos meus olhos. Pagamentos atrasados serão liberados, credores terão seus corações tocados, acordos impossíveis serão fechados de forma favorável e recursos inesperados chegarão às minhas mãos. O que era motivo de vergonha será transformado em testemunho. Declaro que toda porta que estava trancada começa a se abrir agora. Declaro que todo recurso que estava retido no mundo espiritual começa a ser destravado. Declaro que cada bloqueio financeiro está sendo quebrado, cada cadeia espiritual de pobreza está sendo destruída, cada armadilha montada contra a minha vida financeira está sendo desfeita pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, eu creio que assim como tu multiplicaste o azeite da viúva em 2 Reis, capítulo 4, o Senhor também multiplicará os meus recursos. Assim como ela pagou suas dívidas e ainda viveu em abundância com o restante, eu declaro que esta unção de multiplicação também repousa sobre mim, não apenas para quitar o que devo, mas para entrar em uma nova estação de prosperidade, liberdade e dignidade financeira.
Eu recebo sobre a minha vida a unção de José, que foi levantado para governar e administrar riquezas. Eu recebo a unção de Salomão, que foi abençoado com sabedoria e prosperidade sem medidas. E eu decreto que a minha vida financeira começa a ser alinhada ao propósito do céu. Toda dívida é cancelada em nome de Jesus. Toda escassez é anulada em nome de Jesus. Todo ciclo de vergonha financeira é quebrado em nome de Jesus. E a partir de hoje, eu começo a caminhar em uma dimensão de livramento, de provisão e de milagres financeiros que só o Senhor pode realizar. Senhor Todo-Poderoso, nesta hora eu levanto a minha voz em fé e declaro: nenhuma dívida terá poder sobre mim. Eu não aceito mais viver preso a boletos, cobranças, humilhações ou noites mal dormidas por causa do medo do amanhã. Porque está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 15: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. E como filho amado, eu digo agora: essas dívidas não me definem, não são meu destino e não terão mais autoridade sobre o meu futuro. Todo jugo financeiro que o inimigo tentou lançar sobre mim, eu quebro pelo poder do sangue de Jesus. Toda palavra de escassez lançada contra mim, eu cancelo agora. Todo ciclo de falta que se repetia na minha vida, eu encerro hoje, porque o Senhor é o meu provedor e não me deixará em vergonha. Assim como o povo de Israel saiu do Egito carregado de riquezas, eu creio que sairei desse cativeiro financeiro com abundância. Onde havia cobrança, haverá testemunho. Onde havia aperto, haverá milagre. Onde havia escassez, haverá provisão. Senhor, transforma meus débitos em degraus, minhas lágrimas em sementes e meu desespero em vitória. Porque eu sei que este peso está caindo por terra e hoje começa um novo tempo de liberdade e prosperidade sobre a minha vida. Senhor, nesta quarta parte da oração, eu ergo minhas mãos como quem segura as chaves da libertação. Eu não apenas peço, mas eu decreto em nome de Jesus. Todo espírito de dívida, escassez e falta está quebrado e não terá mais domínio sobre mim. Porque está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 14. Ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Se a minha dívida espiritual já foi cancelada na cruz, eu tomo posse de que as minhas dívidas terrenas também serão canceladas pelo poder do mesmo sangue. O mesmo Deus que multiplicou o azeite da viúva, que fez o maná cair do céu no deserto, é o Deus que hoje faz milagres financeiros imediatos na minha vida. Senhor, abre portas inesperadas, cria conexões divinas, envia recursos de onde eu menos imagino. Transforma cartas de cobrança em cartas de boas notícias, boletos em testemunhos e números negativos em saldos transbordantes. Porque Tu és o Deus que chama à existência o que ainda não existe. E eu creio que milagres financeiros estão se manifestando agora mesmo. Eu declaro que o tempo da escravidão financeira acabou e que um novo ciclo se inicia hoje. Ciclo de prosperidade, liberdade, abundância e testemunho. O inimigo que me viu chorando de angústia, verá agora o meu riso de vitória. Senhor Todo-Poderoso, neste momento eu levanto a minha voz para selar esta oração com poder, fé e autoridade. Eu não aceito mais viver debaixo da vergonha das dívidas, nem da angústia da escassez. Hoje, 26 de setembro, uma nova história começa na minha vida financeira, porque o Teu poder é maior do que qualquer cálculo humano, maior do que qualquer cobrança, maior do que qualquer barreira. Eu clamo pela manifestação imediata do Teu milagre, Senhor. Que ainda nesta semana, ainda neste mês, sinais de prosperidade se levantem diante dos meus olhos. Que aquilo que parecia impossível se torne realidade. Que portas se abram de forma sobrenatural.
que oportunidades surjam de onde eu jamais imaginaria e que o teu favor me leve além do que os meus próprios esforços poderiam alcançar. Decreto em nome de Jesus Cristo. Eu sou livre das dívidas, eu sou livre da escassez, eu sou livre da humilhação financeira. A partir de hoje, vivo no ciclo da abundância, da prosperidade e da honra. O dinheiro deixa de ser motivo de dor e passa a ser testemunho da tua fidelidade em minha vida. E diante de tudo isso, eu profetizo: meu futuro é próspero, meus dias serão de vitória e minha vida será marcada por testemunhos de milagres financeiros que glorificam o teu nome. Assim eu oro, assim eu declaro, assim eu tomo posse. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se essa oração tocou o seu coração, escreva amém nos comentários e declare a sua fé. Compartilhe com alguém que também precisa de um milagre. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuar orando com a gente todos os dias.